ela hoje é concedida para aquelas pessoas que conseguem comprovar de maneira ininterrupta o exercício de uma atividade considerada especial. O que é atividade especial? Por exemplo, o servidor público que trabalha, vamos pegar o professor. O cara é professor de química e toda a jornada dele é dentro de um laboratório de química. Então ele está exposto a agentes químicos que prejudicam a sua saúde ou a sua integridade física, ou que tem potencial lesivo à sua saúde ou à sua integridade física. O cara que trabalha em laboratório de engenharia, sei lá, qualquer que seja, né, ele está submetido a altas voltagens, ele também tem direito a uma aposentadoria especial. Tá? Então a aposentadoria especial, ela é reconhecida dentro da doutrina e da jurisprudência do direito previdenciário como aquela aposentadoria que limita a exposição do trabalhador a um período máximo de tempo. O trabalhador ele pode ficar no máximo 25 anos ininterruptos submetido àquele agente especial. Então percebam, é a exposição pelo tempo de contribuição, pelo tempo de exposição. Pelo texto da PEC, a exposição não faz tanta diferença, porque se criou uma idade mínima para que o servidor público submetido a condições especiais possa se aposentar. Tem coisa mais surreal do que isso? O cara começou a trabalhar com 20 anos de idade. Ele teria que se aposentar aos 45 anos de idade, porque ele ficou 25 anos trabalhando dentro de um ambiente considerado especial. Né? Eu peguei o exemplo do laboratório de química, mas a gente tem, por exemplo, trabalhador que trabalha em mina de carvão. Né? Esse cara pode ficar no máximo 20 anos trabalhando. Né? Eu tenho o exemplo do cara que trabalha em laboratório de radiologia. Ele pode ficar no máximo 25 anos trabalhando. Pelo texto da PEC, eu posso diminuir em 5 anos o tempo de contribuição relacionado àqueles 25. Então, ele tem que trabalhar 20 anos e eu posso diminuir em 10 anos a idade mínima. Então, o trabalhador submetido a condições especiais tem que ter pelo menos 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. A instituição de critério de idade mínima para a aposentadoria especial é uma aberração, mas foi prevista no texto da PEC. Tá? E aí a gente chega na pensão por morte. O servidor público que falecer deixando viúva ou viúvo, ou companheiro ou companheira, independente da forma como essa união acontece, deixa a pensão por morte, né? O direito à pensão por morte, que não é igual ao valor da aposentadoria. Tá? Eu não transformo a aposentadoria em pensão por morte, não. São benefícios distintos. Ok? Hoje, como é que é calculado? O servidor público, o pensionista, tem direito a o teto do INSS, mais 70% daquilo que passa do teto do INSS com base na remuneração do servidor. Ok? Mas isso de maneira integralizada. Tá? 100% desse pensionamento. Pelo texto da PEC, o viúvo ou a viúva terá direito a uma cota familiar. A cota familiar será de 50%. Se tiver filho menor de idade, dependente, beneficiário, tem direito cada filho a 10%. Mas quando o filho ficar maior de idade, esses 10% se extinguem. Tá? O texto da PEC, ele é tão cruel que ele prevê a possibilidade da pensão por morte ser inferior, a pensão por morte ser inferior ao salário mínimo. Ao salário mínimo. Tá? Não é o teto do INSS, não, é o salário mínimo. Se o servidor público, à época do falecimento, tiver aposentado, então ele está aposentado à época do falecimento. O valor do benefício
será calculado... Peraí que eu passei demais, né? Não, é o próximo. O valor do benefício será calculado se ele tiver aposentado dentro de uma cota familiar referente a 50% do valor da aposentadoria. Agora, se ele não tiver aposentado, eu vou calcular o valor hipotético da aposentadoria por invalidez que ele teria direito e aplico a cota familiar. Aquela aposentadoria por invalidez maravilhosa lá que eu disse. Então vamos imaginar, nesse caso, né, o cara que tinha sofrido uma invalidez em 2017, tendo, portanto, 50% do teto do INSS, e aí, em decorrência da invalidez, ele morre. Né? Mas ele não se aposentou por invalidez, ele teria direito a uma aposentadoria de 50% do teto do INSS. A pensão por morte que ele vai deixar é 50% sobre os 50% do teto do INSS. R$ 1.250. Mais 10% para cada filho, se tiver. Se o servidor tiver ingressado em data anterior a fevereiro de 2013 no serviço público, o cálculo é um pouquinho diferente, tá? Mas deixa eu voltar aqui só para mostrar o exemplo. Então, os dependentes dos servidores que tomaram posse até 4 de fevereiro de 2013 terão direito a uma cota familiar de 50% mais 10%, que vai ser 50%, vai ser o teto do INSS mais 70% sobre aquilo que ultrapassar o teto, dentro da cota familiar de 50%. Então, o servidor público que ganha R$20 mil deixará para a viúva, dentro desse exemplo, uma pensão por morte de R$ 7.750, mais R$ 1.550 para cada filho, se tiver. Tá? Mas isso para quem ingressou antes de 2013. Para quem ingressou depois de 2013, é aquela outra regra maravilhosa que é limitada ao teto do INSS. E se tiver aposentado, ok. Se não, eu vou calcular primeiro a aposentadoria por invalidez e depois calculo a pensão por morte. Um detalhe importante é que a pensão por morte é temporária, pela regra atual. Ela só será vitalícia se o cônjuge sobrevivente tiver 44 anos ou mais. O cônjuge sobrevivente, não é quem morreu não, tá? É quem vive. Se tiver mais de 44 anos, a pensão é vitalícia. Se tiver menos, recebe por um período determinado pela legislação. Quanto mais jovem a pessoa for, por menor tempo ela vai receber. Tá? Essa regra já é vigente hoje, inclusive. Tá? É preciso também que o servidor público tenha pelo menos 18 meses de contribuição e uma união estável, um casamento de pelo menos 2 anos antes do óbito. Tá? Quem casou recentemente aí, está preocupado em morrer, cuidado. Uma outra alteração prevista no texto, eu já passei do meu horário há muito tempo, né, professor? Tá muito ruim, mas tá bom. Uma outra alteração também é a vedação de cumulação de benefícios, tá? Hoje, o servidor público pode acumular benefícios oriundos de regimes distintos. Então, se eu sou servidor do Estado, eu posso acumular uma aposentadoria do Estado com uma aposentadoria da União ou do município, tá? Pelo texto da PEC, a acumulação de aposentadorias somente será possível nos cargos acumuláveis. 2 de professor, 2 de saúde, 1 de professor, mais 1 técnico, tá? Pensão por morte não é mais cumulável com a aposentadoria. Então, se você recebe pensão por morte e vai se aposentar, né, pelo texto da PEC, né, não estou falando da situação individual de alguém não, tá? Mas pelo texto da PEC, se a pessoa receber pensão por morte e for se aposentar, ela vai ter que optar por um ou por outro. Também não pode receber 2 pensões por morte, tá? Tem uma brechazinha, se eu poderia receber pensões por morte
de cônjuges distintos, né? Eu casei, fiquei viúvo, recebo pensão por morte, casei de novo, fiquei viúvo de novo, recebo 2 pensões por morte. Isso hoje é possível, mas no texto da PEC isso não está muito claro, tá? Então, cargos acumuláveis posso acumular, fora da hipótese de cargo acumulável não posso acumular nada, nem aposentadoria, nem pensão e nem 2 pensões. Alguns pontos extraordinários trazidos na PEC é que aquilo que eu sempre disse que eles iriam acabar, eles mantiveram, que é o abono de permanência. Tá? Todo atendimento que eu fazia lá na UNB em Brasília, ou no Andes, alguém vem, e aí, o que vem? O que será? O que você acha que vem no texto da PEC? Como é que vai ficar? Eu falei, certamente vão acabar com o abono de permanência e vão tirar a paridade de todo mundo. Não fizeram nada disso. Tá? Então, não contem comigo para números da Mega Sena. Minha futurologia é horrorosa. Mas eu, de fato, imaginava que o abono de permanência seria cancelado. E não foi, ele continua previsto. Tá? Então, o servidor que tiver 65 anos de idade, 25 anos de contribuição, ele poderá permanecer com a concessão do abono de permanência, inclusive. Tá? Se antes dos 65 tiver mais do que o tempo de contribuição, tem que esperar chegar aos 65 para ter direito ao abono de permanência. O que me parece uma certa incongruência pela justificativa da reforma da Previdência. Né? Se você quer forçar o trabalhador a trabalhar 49 anos de contribuição, você considera abono de permanência a partir do momento que ele completa 65 anos de idade, fica um pouco ilógico, mas tudo bem. Um detalhe importante que é Celeste. Eu sempre esqueço o seu nome, né? Você sabe disso. Então, um detalhe importante que a Celeste disse é: toda vez que houver uma modificação da expectativa de vida do homem médio no Brasil, haverá um aumento da idade mínima para se aposentar. Então a gente está aqui feliz e contente, vamos trabalhar só até os 65, eu queria ficar até os 70, então para mim está ok. Só que, se aumentar a expectativa de sobrevida, majorando a expectativa de sobrevida, eu aumento essa idade mínima. Então tem que trabalhar até os 65 a priori. Pode ser que esses 65 anos sejam aumentados, tá? Assim como se aumentará a idade para a aposentadoria compulsória, tá? Hoje é aos 75, mas pode ser que seja aumentada também. Um detalhe importante, importantíssimo, é que esse aumento independe de alteração da Constituição. Se hoje estamos enfrentando essa resistência significativa ao texto da reforma, porque vai majorar muito a idade mínima, caso essa reforma passe, esse aumento de idade mínima vai acontecer pela verificação pelo IBGE de que aumentou a idade mínima do trabalhador médio. Tá? Isso é muito preocupante, porque é uma maneira de aumentar automaticamente a idade mínima para que o segurado, para que o servidor, o trabalhador da iniciativa privada possa se aposentar. Tá? Alguns especialistas têm dito ainda que o texto revoga a contribuição do servidor aposentado. Mentira, tá? Continua prevista a contribuição do servidor aposentado. A grande questão é que ela é limitada, ela só vai existir sobre aquilo que ultrapassa o teto do INSS, que é a regra hoje. Com a limitação do teto para todo mundo, então, a priori não haveria contribuição de quem já está aposentado, mas é porque está todo mundo abaixo do teto. Tá? Um outro detalhe importante também é que a limitação ao teto do INSS acontece porque temos a instituição de uma previdência complementar. E essa previdência complementar existe em âmbito federal. Não são todos os estados que possuem previdência complementar para os seus servidores, mas
o texto da PEC prevê um prazo de 2 anos para que estados e municípios instituam um regime de previdência complementar, limitando aposentadorias e pensões de todos ao teto do INSS. Ah, mas o Temer disse que os servidores estaduais não estarão contemplados. Ninguém tirou nada do texto existente hoje, continua lá previsto, tá? Aos servidores da União, dos estados, do DF, dos municípios, poderá ser instituído regime próprio de previdência, lá. Tá? Então, a despeito da fala dele para a mídia, para a opinião pública, isso de fato não foi retirado do texto apresentado. Tá? Se ele vai cumprir a promessa, eu não sei, duvido, mas não está previsto. Sim. Finalizamos então as regras gerais. E aí vamos passar rapidamente para as regras de transição. Eu falei lá no comecinho que o servidor que tiver menos do que 50 anos de idade e a servidora que tiver menos do que 45 precisará trabalhar pelo menos até os 65 anos de idade, com tempo mínimo de 25 anos de contribuição. Quem tiver mais do que 50 anos, tendo 50 anos ou mais e 45 anos ou mais, estará dentro da regra de transição. A regra de transição prevista no texto da PEC prevê que esse servidor poderá se aposentar com 35 anos de contribuição, 60 anos de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e um pedágio de 50% do tempo que falta para ele se aposentar, do tempo de contribuição. Então vamos imaginar o servidor que tem, sei lá, 30 anos de contribuição. O servidor homem tem 30 anos de contribuição e se aposentaria aos 35. Aí vem o texto da PEC e ele precisará pagar, além de atingir os 35, mais 50% do tempo que falta. Então mais 2 anos e meio. Tá? Muita gente vai precisar trabalhar um período curto, né? Boa parte do serviço público, que tem mais do que 50 anos de idade, no caso dos homens e 45 mulheres, vai precisar trabalhar um período relativamente curto para pagar o pedágio, né? Mas tem gente que não, vai precisar trabalhar muito tempo, né? Então a regra do pedágio, ela é uma regra também onerosa para o servidor público, e é um pedágio de 50%, é um pedágio bem grande para que o servidor possa se aposentar. Até então, o pedágio máximo que nós tínhamos observado era um pedágio de 40%, né, que também é grande, mas que foi admitido por regras anteriores. Agora esse é de 50%. O servidor que ingressou no serviço público antes de 98 vai poder se valer daquela regrinha de diminuir um dia de idade para cada dia de contribuição que ele tiver. E essa é a única regra bacana do texto da PEC. Porque lá na emenda constitucional 47 eu podia diminuir também um ano de contribuição, um ano de idade para cada ano de contribuição que eu tivesse. Mas eu tinha muitos servidores que completavam mais do que o tempo necessário de contribuição, mas como ele não quebrava, né, ele não dividia em meses, ele tinha que ficar mais, sei lá, mais 6 meses, mais 7, 8 meses trabalhando para conseguir atingir exatamente os 35, né, ou sei lá, os 37 e os 58. Né? Então o cara precisava trabalhar mais do que o necessário. Aqui não, aqui a gente consegue dividir em dias. Então esse é a única previsão que ficou boa no texto da PEC foi essa. O resto, nenhuma ficou boa, tá? O servidor que ingressou no Serviço Público Federal antes de 2003
o servidor que ingressou no serviço público antes de 2003 terá direito à integralidade e paridade e não estará limitado ao teto do INSS. O servidor que ingressou de 2003 até 2013 não tem direito à integralidade e à paridade, como já não teria de nenhuma maneira, mas não está limitado ao teto do INSS. Agora, o servidor que ingressou a partir de 2013, ele tem direito à regra de transição, mas a aposentadoria dele será limitada ao teto do INSS. E aí, como isso fica muito difícil de visualizar, eu fiz esse quadrinho aqui, colocando a situação de todo mundo. Tá? Até hoje ninguém conseguiu achar um desvio na sua localização. Pode ser que aconteça, né? Eu não sou perfeito, obviamente, então pode ser que haja algum erro ou alguma regra que eu não consegui prever, mas a priori até então não teve lacuna nenhuma. Então aqui nesse primeiro quadro a gente tem o caso dos servidores que têm direito à regra de transição, ou seja, tem 50 anos ou mais, 45 anos ou mais. O servidor que ingressou antes de 98 poderá se aposentar com integralidade e com paridade quando completar os 35 de contribuição, 60 de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e pode diminuir um dia da idade para cada dia de contribuição que ele tiver a mais. O servidor que ingressou de 98 até 2003 também tem direito à regra de transição, pode se aposentar antes de chegar aos 65, que é a regra geral, com paridade e com integralidade. Quem ingressou de 2004 a 2013 não tem paridade, não tem integralidade, mas pode se aposentar pela regra de transição. Quem ingressou de 2013 até a data de promulgação da PEC tem direito à regra de transição. Isso é muito importante, tá? O servidor que ingressou depois de 2013, mas tem mais de 50 anos, ele tem direito à regra de transição, mas a aposentadoria será limitada ao teto do INSS, como já seria de toda maneira. Agora, quem ingressar no serviço público depois da PEC, ainda que tenha mais do que 50 anos, aí não tem direito à regra de transição e estará submetido à regra geral, né, que é dos 65 anos, com 25 de contribuição e dentro daquele cálculo absurdo que eles criaram, tá? Agora, o servidor que tem menos do que 50 anos e a mulher que tem menos do que 45 anos, esses estão fora da regra de transição, mas a situação é um pouquinho diferente a depender da data de ingresso no serviço público. Então, não aplico a regra de transição para quem ingressou antes de 98 e tem menos do que 50 ou 45. Então, ele precisa trabalhar até os 65 anos, precisa ter pelo menos 25 anos de contribuição. A aposentadoria vai ser de 51% mais 1% para cada ano contributivo, mas a referência remuneratória vai ser a integralidade e a paridade. Tá? Vai ser o total da remuneração, não vai ser o teto do INSS. Não há limitação ao teto do INSS, a não ser que tenha migrado para o FONPRESP. Quem ingressou de 98 até 2003, da mesma maneira, não aplica a regra de transição, aplica a regra geral, mas não está limitado ao teto do INSS. De 2004 até 2013, também a mesma coisa. Não se aplica a regra de transição, 51% mais 1%, mas vai ser calculado com base na média das contribuições. Agora, quem ingressou depois de 2013, aí esse é o que está na pior situação, né, e que tem menos do que 50 anos de idade, porque além de precisar trabalhar até os 65 anos de idade, com pelo menos 25 anos de contribuição, o valor do seu benefício será baseado no teto do INSS. Tá? Então, os mais jovens estão em situação pior, mas está todo mundo numa situação ruim. Tá? Principalmente quando a gente pensa na aposentadoria por invalidez e na pensão por morte. Opa.
Eu trouxe essa previsão da PEC porque eu fiz uma palestra em Brasília e aí uma professora levantou a mão e falou: Leandro, eu já posso me aposentar. Eu devo me aposentar agora? Eu falei: professora, se você já pode se aposentar, já completou todos os requisitos, você não vai ser afetada pelo texto da PEC. Ela falou: você tem certeza? Eu falei: tenho. Não vai ser afetada pelo texto da PEC. Ela falou: então eu vou te mandar um e-mail, aí o senhor me responde dizendo que eu não vou ser afetada pelo texto da PEC, tá bom? Eu falei: professor, não tem jeito, né? A minha palavra, em comparação ao que vai ser aprovado no Congresso Nacional, não é nada, né? Mas no texto existente hoje, não vai ser afetado. Pode ser que haja uma modificação? Pode, tudo é possível, né? Os tempos são temerosos. Então, pode ser que ele altere, inclusive, para quem já tem condições de se aposentar, né? Mas no texto atual, do dia 25 de março de 2017, em Belo Horizonte,